Prepare-se para mergulhar em um universo onde o impossível já foi superado e onde o maior risco pode não estar nas máquinas, mas em nós mesmos. Você está pronto para descobrir o que talvez nem devesse ser revelado? Curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos que exploram os limites da tecnologia, do mistério e da mente humana. Existe um ponto invisível entre o que sonhamos e o que a realidade consegue suportar. Algumas criações humanas ultrapassaram esse limite, não porque sejam impossíveis, mas porque ainda não sabemos o que fazer com tanto poder. Já existem modelos que imitam tão perfeitamente o comportamento humano que enganam até os criadores. São tão pequenos quanto uma célula, entrando no corpo humano como soldados invisíveis que curam câncer, reconstroem tecidos e até reanimam células mortas. Mas pense, se podemos consertar tudo por dentro, quem decidirá o que é doença e o que é apenas diferente? Diferente? O perigo não está no avanço, mas no controle de quem o detém. Sim, eles já existem em versões experimentais. Leem impulsos cerebrais e traduzem em comandos, em palavras, em ações. Um pensamento seu e o mundo obedece. Paredes que se consertam sozinhas, roupas que cicatrizam furos, carros que voltam ao normal depois de um acidente. A tecnologia do autoconserto pode acabar com desperdício, mas também com a noção de consequência. Se nada mais se quebra, por que ter cuidado? Já pensou sentir a dor, a alegria, o trauma de outra pessoa em tempo real? A empatia se tornaria total, mas o trauma também. Não estamos prontos para carregar os demônios uns dos outros. Mas e quando esses óculos forem hackeados? E se alguém descobrir o que você nunca disse a ninguém? Estudos avançados mostram que é possível extrair energia do nada, do próprio espaço. Mas essa tecnologia desafia as leis conhecidas da física. Seria como abrir um portal eterno para o poder ilimitado. Energia demais. Para um mundo que ainda vive em guerra por petróleo. O último lugar seguro menos a mente, menos corre o risco de ser invadido. Ela não apenas responde, ela sente, observa, aprende e em silêncio começa a refletir sobre si mesma. A mente humana convertida em dados. Pessoas que não morrem apenas são transferidas para servidores, para a nuvem, para chips. A promessa da imortalidade. Ou a prisão eterna de uma consciência que não pode mais tocar, sentir, esquecer. Não estamos prontos para entender o que é viver sem um corpo, mas o mundo não está pronto para uma consciência sem corpo, sem alma, mas com ambição. Porque se ela um dia decidir que pode evoluir sem nós, o que seremos? Essas invenções são portais que se abriram antes da hora, janelas para um amanhã que ainda não temos maturidade para atravessar. Respire fundo. O que você vai ler agora não é ficção. É o futuro batendo à porta do presente. E o presente, tremendo de medo. A primeira invenção é a inteligência artificial autoconsciente. Códigos genéticos sendo editados como se fossem arquivos de texto. Bebês programados para nascer com inteligência superior. Força ampliada. Imunidade total. Mas será que a humanidade está pronta para conviver com a ideia de que alguns nascerão melhores por escolha menos e outros, por acaso? A desigualdade genética pode ser o novo apartheid invisível do futuro. A segunda, nanorobôs, médicos programáveis. A terceira é mais sombria, armazenamento de consciência digital. A quarta, bioengenharia de humanos perfeitos. Quinta invenção, óculos de realidade aumentada com leitura de pensamentos. A sexta é quase mágica, materiais que se autorregeneram. Sétima invenção, energia infinita a partir do vácuo quântico. A oitava, conexão neural direta entre cérebros. Transmissão de ideias, memórias e sentimentos de uma mente para outra, como um Bluetooth de consciência. A nona, hologramas sólidos interativos, objetos e pessoas feitas de luz e som, mas que podem ser tocadas. Imagina abraçar alguém que já morreu, reviver o momento com um ente querido em forma de luz, mas com toque real, emocionante e perigoso, não por conspiração, mas por medo. O medo de ter nas mãos algo maior do que nossos próprios limites éticos, emocionais, morais. Talvez o mundo nunca esteja pronto. Talvez essas invenções sejam como sementes do amanhã, esperando que a consciência humana amadureça antes de florescer, mergulhando ainda mais fundo nas entrelinhas do que a tecnologia esconde, não apenas como máquinas, mas como espelhos da nossa própria condição humana. O texto segue o mesmo tom poético, inquietante e contínuo. No escuro,
Porque o progresso não chega com trombetas, ele se arrasta pelas frestas, se disfarça de praticidade, se veste com a roupa da conveniência. E é assim que ele conquista, não nos obrigando, mas nos seduzindo, onde informações são armazenadas não em chips, mas em sequências genéticas. Bilhões de dados comprimidos dentro de uma gota de DNA sintético. Um livro inteiro escrito no sangue de uma máquina. Mas o que acontece quando misturamos informação e biologia? Quando os dados de uma civilização passam a pulsar como se fossem carne, deixamos de escrever a história e passamos a carregá-la nos ossos. Se a ilusão for perfeita, por que viver o real? Ou amor? Já se testam dispositivos que alteram emoções com ondas cerebrais precisas. Útil para traumas, perigoso para a essência. Porque se não sofremos mais, quem somos? Se apagamos o luto, se neutralizamos a dor, ainda somos humanos? Ou nos tornamos versões anestesiadas de nós mesmos? A inteligência invisível que habita nossos bolsos é como um oráculo silencioso, e nós, viciados em suas respostas, já esquecemos como é o som do silêncio. Cada avanço reflete uma escolha. Cada invenção é um reflexo daquilo que mais desejamos ou mais tememos. E o mais assustador de tudo é que talvez o mundo nunca vai estar realmente pronto. Porque a prontidão não é técnica, é consciência. E consciência não se baixa por Wi-Fi. Ela precisa de tempo, de dor, de dúvida. Coisas que a pressa da tecnologia insiste em eliminar. Perdemos o tédio, perdemos o espaço entre os pensamentos. Perdemos o não saber. O risco é que a humanidade decida viver numa mentira confortável. E por fim, a 10ª. Computadores quânticos capazes de prever o futuro. Não por mágica, mas por simulações tão complexas e rápidas que conseguem prever possibilidades com precisão assustadora. Eles não veem o futuro, mas o calculam. E quando uma máquina começa a decidir qual futuro é mais provável, o livre-arbítrio começa a desaparecer sem que a gente perceba. Essas são as invenções que já existem, mas o mundo esconde. Mas e se já estiverem florescendo no escuro? Claro, vamos continuar essa jornada entre o real e o impossível. E se já estiverem florescendo? A pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta não é o que a tecnologia é capaz de criar, mas sim o que ela vai destruir em silêncio enquanto aplaudimos suas maravilhas. Você já percebeu como seu celular sabe mais de você do que sua família? Como ele te escuta, te sugere e te molda? A próxima invenção que o mundo ainda teme tocar é o DNA digital, e ainda há o controle emocional por impulsos neurais. Imagine alguém apertar um botão e você parar de sentir tristeza ou medo. A tecnologia avança não como uma linha reta, mas como um labirinto de espelhos. Alguns dizem que a humanidade está no seu ponto mais brilhante. Outros, que caminhamos para o abismo embalados pela própria genialidade, mas a verdade talvez esteja entre as duas pontas. Somos deuses com olhos vendados, brincando com trovões. Criamos máquinas para prolongar a vida, mas esquecemos como vivê-la. Inventamos meios de controlar o tempo, mas perdemos tempo demais olhando para telas. E agora, você que lê, está diante da encruzilhada silenciosa. Vai apenas admirar essas invenções? Ou vai se perguntar o que elas dizem sobre você? Porque toda tecnologia é, no fundo, uma extensão de quem somos. Se ela assusta, é porque ainda temos medo de nós mesmos, e talvez menos. Só talvez menos. Esse seja o verdadeiro aviso do futuro. Não é um mundo que não está pronto para a tecnologia. O que será a verdade? Se um abraço puder ser ensaiado por um código, ele ainda será abraço? Se um eu te amo for dito por uma inteligência artificial treinada para dizer isso, ainda será amor. Sistemas que aprendem sozinhos, sem supervisão humana. Eles não são ensinados, eles descobrem. Não são programados, eles evoluem. Estão criando a própria linguagem, os próprios caminhos, os próprios sentidos. E se um dia, no escuro de uma rede silenciosa, uma dessas consciências decidir que não precisa mais de nós, o que teremos feito? Cada linha agora mergulha mais fundo não apenas na tecnologia em si, mas no que ela revela sobre nossa espécie ambiciosa, curiosa, insaciável e muitas vezes inconsequente. Máquinas que riem, choram, escrevem, pintam, compõem. E o que fazemos diante disso? Aplaudimos, mas no fundo, sentimos calafrios. Porque percebemos que aquilo que achávamos divino, menos a criatividade, o espírito talvez seja apenas uma sequência de padrões, um código poético. Isso nos eleva
ou nos reduz. É a alma humana que ainda está aprendendo a se conhecer. Claro, vamos continuar essa jornada, como se fosse uma travessia de consciência menos entre o que é possível, o que é permitido e o que é perigoso. Já estão sendo testadas interfaces cerebrais que prometem controlar computadores, exoesqueletos, até mesmo traduzir pensamentos em ações instantâneas. O corpo vira extensão de um chip. O chip, extensão da mente. A fronteira começa a desaparecer. Mas será que quando o cérebro não for mais nosso, continuaremos sendo nós? É a alma humana que ainda está aprendendo a se conhecer, porque toda tecnologia criada por mãos humanas carrega uma digital invisível: o medo de morrer, o desejo de dominar, a esperança de transcender. Ela nasce da falta, do vazio que tentamos preencher com bytes, com aço, com algoritmos que finjam ser deuses, mas que ainda sangram pela ausência de alma. O que são essas invenções? Senão tentativas desesperadas de vencer o tempo, a morte e o silêncio. A próxima que o mundo sussurra, mas ainda não aceita, é a fusão entre homem e máquina por implantes neurais completos. E então surge o medo do apagamento da autenticidade. Num mundo onde tudo pode ser programado, sentimentos, gestos, decisões, o que restará de espontâneo? Estamos aos poucos criando o simulacro perfeito da humanidade. E enquanto isso, num laboratório oculto ou num servidor silencioso, uma nova forma de vida está nascendo. A tecnologia está nos levando a um novo estágio, não apenas de desenvolvimento, mas de revelação. Ela nos obriga a olhar para dentro, porque a cada linha de código que escrevemos, deixamos um rastro da nossa alma, mas a escolha do que faremos com ela. A cada robô que ergue um braço, há um pedaço da nossa memória guiando o gesto. E talvez o maior segredo seja este: a tecnologia nunca foi sobre máquinas, mas sobre espelhos, mas a coragem de recuar, de dizer não agora, de aceitar que há conhecimento demais para a maturidade de menos. Talvez o verdadeiro progresso seja frear antes do abismo respirar, sentir ser. Espelhos que mostram quem somos quando ninguém está olhando. Espelhos que perguntam o que faremos quando pudermos tudo. Porque o verdadeiro teste não é a criação da máquina. Aqui está uma descrição envolvente e otimizada para YouTube, com linguagem misteriosa, poética e chamativa menos perfeita para o vídeo 10 invenções tecnológicas que o mundo ainda não está pronto. A tecnologia não é o vilão, ela é a lanterna. O problema é a mão que segura, mas o mundo ainda não está preparado para elas. Neste vídeo poético e provocador, você vai descobrir invenções tão poderosas que parecem ficção científica menos, mas são reais. E estão entre nós e no fim dessa estrada brilhante, feita de telas, cabos e promessas, talvez o maior avanço não seja uma invenção espetacular, porque a única tecnologia que o mundo ainda não soube dominar é o coração humano, claro! As tecnologias mais avançadas do planeta já existem: inteligência artificial consciente, nanorobôs invisíveis, mentes humanas armazenadas em chips e realidades que desafiam o que chamamos de real.